Fala pessoal, bom dia para todo mundo, como é que vocês estão? Então, se você caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, acredito que sua dúvida seja de muitos, assim como a minha quando eu comecei, em relação a um tema muito falado que é o airdrop, né? E a minha intenção aqui é fazer um tutorial de A a Z para você entender exatamente tudo sobre airdrop, como ele funciona, quem paga, quem são essas empresas, por que que ele existe, se existe, se é realmente grátis, sabe? Porque a gente sabe que na vida não existe almoço grátis, né? E as empresas também não são tão boazinhas assim para te pagar um airdrop. Isso tem um fundamento por trás disso. E é muito importante você enxergar esse tipo de valor que tem no seu trabalho ao estar aplicando no airdrop. Quando eu comecei, eu me fazia muito essas perguntas, não achava conteúdo. Então eu me coloquei um pouquinho lá atrás e resgatei essas dúvidas que eu tenho. E estou criando aqui esse manual para você sair daqui sem nenhuma dúvida sobre airdrop, nenhuma mesmo. E se tiver, continuar com alguma dúvida, pode me chamar à vontade, a gente discute sobre o tema. Vou inclusive relacionar a uma área que existe dentro das empresas convencionais, né, de tanto de internet, de aplicações, bancos, e Airbnb, Uber, por exemplo, fizeram airdrop. Eu vou falar sobre isso nesse vídeo aqui, para vocês entenderem a dinâmica do que é um airdrop, né, o porquê que ele existe. E eu acredito que vai ser muito útil para você, tanto você que é iniciante, intermediário ou avançado, vai fazer você enxergar bem mais valor na ideia do que é um airdrop. É importante destacar também que esse vídeo aqui ele não é um guia prático mostrando passo a passo como você faz como você aplica para um airdrop numa blockchain, numa espécie de lender, que é um banco virtual que empresta criptomoedas, ou numa DEX, numas corretoras, enfim, não é. Ele é um tutorial que vai tirar todas as suas dúvidas sobre airdrop. Se você tiver curiosidade sobre como aplicar na prática, eu tenho diversos vídeos aqui no meu canal, diversos não, alguns, né, que eu estou começando a produzir conteúdo sobre isso, e que eu mostro na prática, do início ao fim, como você pode aplicar para esses airdrops. Esse aqui é um vídeo mais teórico, né? Bom, gente, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Primeiro, acho que eu vou ter que começar falando o que é um airdrop, né? O airdrop, o termo air vem de ar, né? De ar mesmo, e drop é de cair, gota. Então, assim, como você recebe esses airdrops? Você recebe esse airdrop dentro da sua carteira, que é feita na blockchain, composta por 20 ou 22 dígitos, começando com 0x. E é a maneira de você receber. Se você for usuário somente de corretoras centralizadas, como Binance, Coinbase, Kraken, Bybit, etc., você não está apto a receber esse airdrop. Para você poder receber esse airdrop, você tem que ter uma carteira virtual, tá? Uma MetaMask, por exemplo, que é uma das mais conhecidas, e está aplicando individualmente para cada protocolo que você deseja aplicar para esse airdrop. E eu vou, ao longo do vídeo aqui, te mostrar quais são os projetos mais interessantes, como você vai saber como que está rolando o airdrop, enfim, vou tirar todas as suas dúvidas. Quem já me segue há um tempo aqui no canal sabe que eu sou formado em administração. Minhas duas últimas oportunidades de trabalho antes de trabalhar com o que eu faço atualmente foram empresas de TI, foram duas startups. Para quem não sabe o que é startup, são empresas que estão começando. A maioria dessas empresas estão situadas são do setor de TI, de tecnologia da informação. E assim, o Google já foi uma startup um dia, a Microsoft, o Airbnb, o Uber, né? Então, diversas empresas que hoje em dia são gigantes já foram startups. E o que essas startups fazem para começar o seu negócio, né? Elas procuram empresas de venture capital, investidores angel, que pegam milhões, bilhões de investimentos e aplicam nessas empresas para elas se tornarem empresas grandes e no futuro esses investidores terem retorno muito maiores do que os investimentos convencionais, como investimentos em CDB, CDI, no tesouro público do país, né, seja dos Estados Unidos, do Brasil. Aqui no Brasil, por exemplo, você recebe 13% ao ano, que é relativa à taxa Selic. Às vezes um investidor calcula que investindo numa startup ela pode ter um crescimento X que daqui a 4 anos vai trazer um retorno muito maior, de 100%, 200, 1000, 10.000%. Sim, são números astronômicos, às vezes chegam a esses valores, né? Então, o processo funciona assim, gente. Empresas de blockchain, de cripto, né, nada mais são do que startups de TI. Elas têm às vezes uma excelente ideia, apresentam essa ideia para os investidores, esses investidores aplicam capital nessas empresas e essas empresas se desenvolvem como empresas, né? Alugando prédios, salas comerciais, contratando pessoas, comprando computadores, usando servidores, enfim, toda a infraestrutura que uma empresa de TI precisa. As empresas de blockchain, de cripto, de TI, elas são globais, né?
São startups que às vezes não precisam nem de estrutura física. O trabalho de casa, o home office foi uma coisa que ficou muito moderna depois da pandemia e é como ela funciona. E por que eu estou fazendo essa analogia? Porque dentro das empresas de startups convencionais, vou colocar o Airbnb e o Uber, todas elas, na verdade, todas, elas têm uma área chamada de QA, que é Quality Analysis. O que essa área faz? São profissionais da área de TI que estão ali para testar, estressar aquele software, aquela ferramenta, aquele projeto de cripto, de blockchain, seja ela uma corretora, um banco, um aplicativo de serviços, né? Seja o que for, você vai precisar ter uma área interna, isso é no modo convencional, nas empresas convencionais. E essa empresa tem muito custo com essa área, porque você tem que pagar a CLT, assinar a carteira desse funcionário, não é uma mão de obra barata, é uma mão de obra muito escassa. Então a gente sabe que quanto menor a oferta, maior o preço. Então assim, as empresas gastam muito nessa área. Nas empresas que eu trabalhei tinha essa área de QA. Ou seja, gente, é uma área muito importante e determinante para essas startups. Por quê? Assim como as outras áreas, tem os desenvolvedores, os gerentes de projeto, o financeiro, a recursos humanos, né? A empresa ela é dividida em setores e áreas, só que eu estou aqui para falar da área de QA, por quê? Porque esse profissional da área de QA nada mais é do que um caçador de airdrop com CLT. Porque o que ele faz é receber dinheiro, só que o token que ele recebe é em BRL, em Brasil, ou se ele estiver empregado nos Estados Unidos vai ser em dólar. Qual o trabalho dele? É estressar essa rede, esse programa, esse software, né? E as empresas de blockchain, gente, de cripto, elas não pagam airdrop porque elas são boazinhas. Elas pagam pra gente porque sai muito mais barato ela distribuir esses criptomoedas, ela fazer essa promoção do airdrop para a população do mundo inteiro, já que blockchain é algo global, né? Para você poder usar e estressar e mandar reporte para ele. Porque assim, imagina você ter um produto como você é o Nubank, por exemplo, quando o Nubank era uma startup. O Nubank recebeu quase bilhões de investimento para começar, né? Assim como o Airbnb e o Uber. Imagina que você lançar o seu produto no mercado, ainda mais algo que envolva com dinheiro, e do nada você sofre um exploit, um esquema, um golpe, algum hacker consegue invadir ele e o produto já foi lançado e sei lá, uma pessoa sofre um prejuízo, milionário, entendeu? Ou, por exemplo, vai alugar uma casa no Airbnb, você não tem a segurança necessária, o cara, sei lá, a casa é invadida, é roubada. Você entende? É um acontecimento que iria ruir esse projeto inteiro. E aí aquelas empresas de venture capital que investiram milhões, às vezes bilhões no projeto, assim como a empresa toda, iriam ruir. Então, o que é o airdrop? O que é a área de quality analysis? É uma forma de você mitigar os seus riscos, gente, porque a gente está falando de muito dinheiro envolvido. Cada projeto desse em blockchain, o exemplo que eu gosto de dar, que eu estresso bastante aqui no canal, que é o da ZK-Sync, por exemplo, ele recebeu investimentos de empresas de venture capital de 500 bilhões de dólares. Eu estou falando de 2 bilhões de reais. É muito dinheiro. Os caras não podem simplesmente pegar, fazer um teste interno ali com 20, 30, 100 pessoas, né? Que sejam 1.000 pessoas do grupo deles. É muito pouco. E quando você a escala é uma coisa que pode te trazer muito retorno para a empresa, seu poder de operar em escala, ou seja, em números exponenciais, você exponenciar o seu serviço, o seu aplicativo. Uma coisa é você ser cozinheiro e você cozinhar na sua casa para você. Outra coisa é você ir num casamento e cozinhar para 500 pessoas, 1.000 pessoas. Uma coisa é para você num evento enorme numa cidade ter que cozinhar para 20.000 pessoas, imagina. Mesmo que você tenha cozinheiros à vontade à sua disposição, recursos, várias cozinhas, alimentos, é diferente esse processo. Você estressar uma rede, a proposta de blockchain de cripto é você ser um descentralizador da confiança, da verdade, você trabalhar com dinheiro, com ativos de verdade. Você pegar e, por exemplo, negociar petróleo, água mineral, soja, milho, algodão, commodities, né? Ou próprias ações de empresas mesmo, você já faz isso no Web3. E você, por exemplo, oferecer uma corretora descentralizada é uma coisa que tem que funcionar, não tem meio termo. Porque se ela não funcionar, ela vai ser extinta. Esses projetos mesmo de blockchain que sofrem esses exploits, a gente vê na prática aí que é muito difícil dele voltar. Então assim, gente, as empresas de blockchain, esses projetos que dão um airdrop pra gente, não é porque elas são boazinhas, não é dinheiro fácil, não é fique milionário mexendo na internet, não é nada disso. Isso envolve muito trabalho, esforço e você usar o seu dinheiro, né?
para você estar fazendo esse teste, porque cripto mexe com dinheiro real. Você investe o dinheiro na exchange, numa Binance da vida, você faz um Pix do seu banco e da exchange você manda para a tua carteira, para MetaMask e lá, ou para outra carteira, e lá o seu dinheiro está em blockchain. Então, assim, como é uma tecnologia ainda muito nova e a gente está expandindo isso para o mundo, e o intuito de cripto é isso, é se tornar mainstream no mundo. O mundo tem 8 bilhões de pessoas, 7 bilhões, e assim, a gente não tem, sei lá, 1 milhão de usuários em cripto, 2 milhões, nem 5% do mundo usa cripto, se for isso ainda. Só que para a gente chegar a um patamar de um dia, sei lá, 30, 50% do mundo usar, a gente tem que ter muita certeza do que está lançando. A gente, que eu digo, essas empresas. Então elas não pagam esse airdrop porque são boazinhas, repito, elas pagam para incentivar você a usar isso aí e fornecer reporte para eles. Você tem a chance de perder dinheiro, de você sofrer um exploit, de um projeto ir à ruína, como já aconteceu, como você também tem a chance de ser um early adopter, ou seja, um usuário cedo daquele projeto, acreditar naquilo, colocar o seu dinheiro, o seu tempo, sua disposição para aprender, porque não é fácil. Pode parecer simples às vezes, né, dependendo do projeto que você está aplicando para o airdrop, mas nem sempre é. Então isso requer tempo, energia, disposição, dinheiro. E é por isso que você é recompensado. Bom, pessoal, já entendido o que é um airdrop, pelo menos um resumo, uma lapidada aí. Agora a gente vai falar sobre como funcionam esses airdrops. Eles funcionam de uma forma muito simples, tá? Todo airdrop, o funcionamento do airdrop vai depender da origem desse projeto, de que é esse projeto, né? Vamos colocar aqui em pauta os airdrops que estão mais conhecidos agora no mercado, que é o da zk-Sync, por exemplo, e da Layer Zero. O que é a zk-Sync? A zk-Sync ela é uma camada 2 da rede Ethereum. O que é Ethereum? É uma blockchain. O que é uma blockchain? A blockchain é uma tecnologia que ela é feita por criptografia, em que você realiza transações e que de alguma forma você verifica e certifica e valida que aquela informação, aquela transação, ela é verdadeira, tá? Por métodos criptográficos. O objetivo do vídeo não é destrinchar aqui o que é uma blockchain, mas é a gente ver a origem de onde vem a zk-Sync, né? Por exemplo, que é o exemplo que eu estou dando. Então, como a gente vai aplicar para esse airdrop da zk-Sync? Como ele vai funcionar? Vai funcionar você usando aquela blockchain. Né? Como você usa a blockchain? Você faz transações em dApps, que são aplicativos iguais os que você tem na Apple Store. A gente só chama de dApps porque vem o decentralized, né? Antes o D, de descentralizado. Você vai usar aquele dApp de alguma forma, por exemplo, uma exchange, um dApp que seja uma exchange. Você vai fazer uma troca de um swap, no caso, de um token por outro. Ou você pode até comprar ações na bolsa, por exemplo. Ou seja, um que está muito conhecido aí são os projetos de GambleFi, que é de apostas. Igual você tem a Blaze, a Bet365, todas essas aí que você vê em anúncios na Rede Globo, que está muito comum. Esses projetos estão indo muito para projetos de blockchain. Se você curte isso, por exemplo, você pode procurar um dApp que utiliza um projeto desse dentro da blockchain da zk-Sync, que por sua vez está na blockchain da Ethereum. Então, a maneira como ele funciona é assim: você entra num projeto, utiliza aquilo ali, a sua transação, a sua aplicação que você fez naquela blockchain, você paga taxas por isso, ela é computada e ela é armazenada no servidor da blockchain e eles conseguem identificar pelo rastreio da tua carteira, que eu te falei no início do vídeo, por isso que você precisa de uma carteira. É porque através do endereço dessa carteira em blockchain é que aquele projeto em cripto, que eu estou falando aqui no caso, vai conseguir identificar que você foi um usuário daquilo ali, que você realizou transações, etc. A Layer Zero, por exemplo, é um projeto de mensageria, de cross-chain, de você pegar e transferir informações de uma blockchain para outra. Como você vai aplicar, como vai funcionar o airdrop da Layer Zero, o teste de estresse da Layer Zero? Você utilizando esse protocolo de mensageria. Você, por exemplo, fazer transferências de uma blockchain para outra. Um exemplo é você, por exemplo, eu dei o meu último vídeo que eu fiz sobre a aplicação de airdrop da Layer Zero, foi você fazendo transferências da blockchain da própria zk-Sync para outra blockchain que é da Binance Smart Chain, que é uma outra blockchain, ou a rede Arbitrum, por exemplo, que é uma outra blockchain. Então você transferir ativos, né, informações de uma blockchain para outra, seja de compra, de transações, né, enfim, do que quer que seja, você vai estar aplicando, vai estar funcionando dessa forma esse airdrop. E como eu falei, o mesmo exemplo da zk-Sync serve para Layer Zero. Como ela vai saber que você, usuário tal, está
foi um early adopter, foi um usuário cedo daquele projeto. Ele vai identificar dentro da blockchain dele que a sua carteira, através daquele endereçozinho tal, de 20 e poucos dígitos, né, que formam a criptografia, como aquilo ali, se você de fato foi feito. Então, assim, eles conseguem analisar isso e eles têm esse registro, tá? Então, depois dessa análise feita por parte deles, né, todo esse registro de quais foram os usuários que usaram essa rede desde o início, eles fazem a distribuição de recompensas. Como é feita essa distribuição de recompensas? Ela é feita de duas formas, ou automática ou manual. A automática, o nome já diz, ela cai, aquele token, aquela cripto, né? Ela vai cair exatamente na sua carteira. Para quem já usa a carteira MetaMask sabe como é que é. Para quem tem dúvida, como eu falei no início do vídeo, é, observa meus outros vídeos que eu mostro como esse processo é feito e você vai receber aqueles tokens ali na sua carteira de ativos de forma simplificada. Outra forma que tem é você entrar no final da fase de testes, o próprio protocolo, a própria empresa vai avisar que essa fase terminou e que os usuários, desde o início, feito desde a data tal a tal, ele sempre diz essa data, depois, né, esse anúncio é feito depois, e aí você tem que ir e pedir manualmente. Você tem que entrar no site, vai ter uma parte específica para você fazer o claim, né, que o nome fica em inglês, que é você fazer o pedido, né, desses airdrops, e aí você vai pagar uma taxazinha em Ethereum para poder receber a sua recompensa, o seu pagamento por toda essa fase de testes, né? Todo esse e de risco também que você passou ao longo daqueles meses. Uma outra analogia interessante também para fazer do airdrop é você associar, além dessa área de quality analysis, vamos dizer assim, de qualidade, né? De testes em si, desse aplicativo, de forma a estressar, como eu acabei de explicar para vocês, é a área de marketing da empresa, a área de publicidade. Por quê? O airdrop, além de promover esse grande teste de estresse da rede, ele pode vir com um conceito muito forte de promoção, ou seja, você promover aquele produto ou serviço que você está oferecendo para a sociedade. Eu não sei se você lembra, mas o iFood, o Airbnb e o Uber, que são 3 startups aí que se tornaram unicórnios, né? Unicórnios que a gente diz é quando a empresa começa a faturar mais de bilhões, né? Elas, como eu falei, foram startups e no início elas deram airdrop, né? Só que o airdrop dela foi uma forma mais promocional. Ela teve a área de testes também para usuários que usaram cedo, mas como que era feito isso aí? Não sei se você lembra, você recebia vouchers. Por exemplo, no Uber, ele te dava vouchers de corrida e se você fizer, por exemplo, R$ 30 em voucher, aí você fazia uma corrida no seu bairro e você às vezes nem pagava por aquela corrida. Então você ganhava dinheiro, porque se você iria gastar R$ 30 naquela corrida, você recebia de graça, né? Tanto para você como para o motorista. E quem pagava o motorista? A própria Uber. Então a Uber dava um airdrop para o usuário na carteira dele do Uber. Esse airdrop não vinha em dinheiro. Se você quisesse vender a tua viagem do Uber, você não conseguiria vender. Você teria que usar essa viagem de R$ 30 e a Uber financiava isso aí. Ela pegava o dinheiro que você supostamente pagaria ao motorista, ela tira do bolso dela para pagar. E qual é a intenção dela em fazer isso? Além de fazer com que você teste a plataforma, você e o motorista, né? Porque você poderia ver um problema de comunicação, ou no GPS da Google, ou de segurança. Tem coisas que você só percebe como empresa quando está lançando o produto. É o que eu falei da dificuldade de você ter escala, né? Quanto mais você estatisticamente aumenta o número de usabilidade daquilo, mais problemas vão acontecendo. Da mesma forma que o Airbnb, por exemplo, deu vouchers para você alugar casas, era R$ 150, eu lembro, né? E você indicando mais pessoas, você conseguia mais vouchers. Enfim, o iFood te deu airdrop na carteira do iFood, você lá tinha um cupomzinho, até hoje tem, né? De desconto. Então, assim, as empresas fazem isso não são porque elas são boas, gente, é porque é um processo que é lucrativo para elas, né? Quando você trabalha o marketing digital, por exemplo, toda a ação publicitária ou de marketing, você tem uma coisa chamada ROI. Eu já falei aqui no canal sobre isso, que é o Return Over Investment, ou seja, o retorno sobre o investimento, que você calcula o CAC, por exemplo, são métricas, KPIs, né, de marketing digital. O que é o CAC? Que é o custo de aquisição de cliente. Por exemplo, se você tiver um custo de aquisição de cliente fazendo publicidade no Instagram e sair R$ 50 para você ter cada cliente, e você oferecer um airdrop de uma viagem de R$ 20 no Uber e você conseguir manter aquele cliente, né? Absorver aquele cliente, porque ele vai fazer uma viagem confortável, vai ver que funciona, vai ver que é mais barato que o táxi, ou seja, ele vai enxergar o valor naquilo ali só usando.
Então é uma estratégia muito útil também você oferecer esse tipo de benefício para os usuários da sua plataforma, do seu produto, a estarem usando, porque a gente só enxerga valor de verdade quando a gente usa. Tá? Então, assim, para pensar nisso, que você vai enxergar o airdrop de outra forma. Como as empresas usam esse poder promocional também do airdrop de atrair usuários. Claro que para isso ela tem que ter muita certeza que o seu produto é bom. Ela tem que saber que ela gera valor com aquilo ali e tem que saber que mostrando aquilo ali, incentivando o uso, o usuário vai perceber aquele valor e se o negócio for bom, cara, a gente fica fiel. Eu duvido que algum de vocês aí nunca tenha usado o Uber, o iFood ou o Airbnb. Né? E no início a gente ficou um pouco desconfiado, mas eu, por exemplo, nessas 3 plataformas eu comecei usando através desses incentivos. Bom, pessoal, vamos para a terceira parte do vídeo agora, falar um pouquinho sobre os riscos do airdrop, tá? É muito importante você ter pleno discernimento sobre quais os riscos que estão envolvidos nesse processo e como você pode mitigar esses riscos. Um dos maiores riscos que existe, por exemplo, é como eu acabei de falar aqui agora para vocês, quando o airdrop é feito de forma manual, ou seja, você tem que ir no site fazer o seu claim por esses tokens, é você entrar num site que não seja dessa empresa. Tá? Muitas vezes esses projetos que fazem scams, golpe, eles pegam nomes parecidos e mudam a terminação. Por exemplo, raramente as empresas de blockchain terminam .com, elas terminam muito em XYZ, .io, .ox, enfim, não tem uma regra para isso. Mas esses caras, eles estão ali no métier, eles sabem enganar e ele vai te fazer um projeto de front-end, o front-end que eu digo design, vai ser muito parecido com a empresa oficial que está lançando aquilo ali. E você, o próprio a inteligência artificial, o algoritmo de pesquisas, hoje em dia a gente é bombardeado por isso, né? Eles sabem quem está procurando airdrop. Então você que é usuário de airdrop e faz essa pesquisa, você vai receber, principalmente pelo Twitter, que é uma rede livre, despermissionada, as pessoas podem te marcar à vontade, vão te falar, receba aqui o seu airdrop do projeto tal. E aí você vai lá inocentemente, a primeira vez que você está aplicando, tu clica naquele projeto ali, ele vai te pedir uma autorização na tua carteira, tu vai assinar e pronto. Depois que você assinar alguma ação maliciosa, o cara tem acesso aos seus fundos, te rouba. E isso acontece muito, tá, gente? Mais do que a gente imagina. Seja pelo Twitter, por e-mail, pelo Google, enfim. Os caras sempre criam maneiras novas de fazer isso aí. Às vezes eles te dão uma NFT na sua carteira. Então, assim, você que está começando com airdrop, nunca clica num site que você tenha 100% de certeza. Tá? Nunca, nunca mesmo. Sempre desconfie, sempre pesquise, pergunte. E fica até o final do vídeo que você vai entender como mitigar essa chance de ter um erro de você cair num scam ou num golpe. Vamos para a quarta parte do vídeo agora para falar dos benefícios do airdrop. Bom, tem um benefício principal que todo mundo sabe, que é você receber dinheiro, né, em forma de tokens desse projeto e que você vai ter liquidez em corretoras, você pode simplesmente vender esses projetos, seja por dólar, por BRL, né, por qualquer moeda que você queira e sacar para a tua conta do banco e está resolvido, você foi premiado. Muitas pessoas gostam de holdar esse projeto, ou seja, continuar com aquele token porque acham que vão variar, que vão especular e vão crescer de valor, né? Enfim, esse é um dos benefícios mais claros, que é você ganhar dinheiro de verdade por estar usando esse projeto. Só que eu vejo um benefício maior do que você ganhar dinheiro, sabe? Que é você aprender de fato a mexer no mundo Web3. Quando você aplica no airdrop, você vai começar a aprender toda a sequência de onde vem o dinheiro, tudo isso aqui que eu falei no vídeo para você, você vai entender melhor como as empresas fazem airdrop, por que ela faz, o que tem de teste, o que tem de promocional naquilo ali, como funciona uma blockchain, como funciona um aplicativo descentralizado, como que você faz a interseção da sua carteira com uma exchange ou da tua carteira com a carteira de terceiro, transferência, como você pega empréstimo, enfim, você vai aprender muita coisa na prática. A gente só aprende as coisas fazendo, tá, gente? Não adianta você ler 1000 tutoriais e se você fizer na prática você vai aprender muito mais. Sempre é diferente. Então, quando você está de fato aplicando ali no airdrop, você vai ver que você vai ganhar uma intimidade muito maior com o mundo Web3 e você vai conseguir ter mais confiança a partir disso, porque você vai enxergar valor naquilo ali, você vai ver como é prático, como é rápido, como você consegue transferir dinheiro, por exemplo, pelo mundo inteiro. Se você tiver parentes, às vezes em outro lugar do mundo, você pode brincar com isso, né? Enviar fundos, receber. Enfim, é um universo à parte, você vai aprender muita coisa, vai aprender sobre finanças também, sobre tecnologia, sobre programação, você acaba aprendendo muita coisa. Então, assim,
é um universo fantástico, porque o airdrop eu acho que ele cumpre com o propósito dele. Ele oferece recompensa, a gente é movido a recompensa, a gente precisa enxergar recompensa para querer aprender, fazer alguma coisa. E o airdrop nada mais é do que isso, é te chamar para esse universo cripto que está acontecendo diante dos nossos olhos, né? A gente vê aí cada vez mais a adoção de cripto é maior, seja por bancos, por empresas tradicionais, até por governo mesmo, né? Vamos para a quinta parte do nosso vídeo, que é como a gente encontrar esses airdrops, né? Parece ser uma pergunta bem trivial, mas não é. Bom, gente, a principal forma da gente encontrar airdrops é na rede social, na internet, né? Só que a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque respondendo a questão lá do início, como você se prevenir contra golpes, é muito importante você fazer um filtro muito forte de quem você segue, de quem você acompanha nas redes sociais, Instagram, Twitter e YouTube principalmente, para você estar aplicando nesses airdrops. O meu canal, eu, por exemplo, né, que eu vou vender o meu peixe também, eu só divulgo, só me proponho a participar de airdrops e que eu tenha plena confiança e que eu tenha 100% de certeza que tenham empresas de venture capital, investidores anjos, né, por trás daquele projeto. Ou seja, que aquele projeto seja capitalizado, de preferência em milhões de dólares para cima, porque eu não vou perder tempo, nem dinheiro, nem me expor a riscos desnecessários, simplesmente caçando moedinha de graça pela internet, porque se você fizer isso, você vai se ferrar, com certeza. Então, assim, filtre muito bem. Eu, modéstia à parte, acho que o meu canal, eu tô fazendo conteúdo há pouco tempo. O airdrop é uma área que eu gosto muito e que me incentiva muito a fazer vídeo, porque eu vejo muito valor, como eu expliquei nesse vídeo aqui para vocês. Então, eu tô sempre à procura, criando esses meus próprios filtros, né? E tem diversas formas de você avaliar se empresas grandes estão por trás desse projeto. Tem um site que eu gosto muito chamado Crunchbase, eu vou deixar aqui na descrição ou nos comentários para vocês, que ele é um site pago, mas ele permite você fazer, dá para você usar ele de graça também. Você pode fazer poucas pesquisas, né? Acho que 3 ou 5 por mês. Então todo projeto que eu vou começar a procurar airdrop, coloco eles lá e vejo quem são as empresas de venture capital que estão por trás, quantos de dinheiro eles têm de fundos, né? Qual o investimento que foi feito, quem investiu naquele projeto, se são empresas conhecidas do mundo do Web3, do Web2, convencional também, né? Enfim, eu faço uma medição, um filtro, uma análise de risco e, como eu falei, eu só invisto e só vou estar divulgando aqui no meu canal projetos que eu tenho plena confiança que você não vai ter dor de cabeça. E eu vou te dar esse suporte do início ao fim, tanto na parte de caçar esse airdrop, aplicar esse airdrop, como na parte de receber também, tá? No final, por onde a gente clica, como que a gente vai, como que a gente autoriza um contrato inteligente num projeto ou na sua carteira. Enfim, então eu aconselho você a me seguir. Claro que assim, gente, eu não vou cobrir todos os airdrops, são muitos, né? É um mercado que está em constante crescimento, porque as empresas viram que faz muito valor, que tem muito sentido, tem muito valor você investir em airdrop, e a comunidade está aprendendo isso. E elas estão vendo que é uma forma lucrativa para os dois lados, né? Um negócio bom para todos os lados. É a melhor coisa que tem, né? Então, assim, é bom para quem está procurando airdrop, tanto porque você recebe os seus benefícios, que eu falei anteriormente, como para a empresa, que economiza com mão de obra, né, e sai muito mais barato para ela no final e ela acaba testando o seu projeto e fazendo a promoção, né, a divulgação, o marketing daquele projeto. Então, assim, como eu falei, eu não vou conseguir cobrir tudo, você com certeza a gente segue outras pessoas, várias, né? Então tenha muito cuidado, um filtro bem alinhado com quem você vai seguir, que você vai, qual airdrop você vai estar aplicando. O Twitter das redes sociais é a rede mais indicada para isso, tá, gente? Lá é que tá todo alfa, o valor, a porcentagem, os caras que manjam realmente disso aí no mundo inteiro estão criando conteúdo no Twitter. No Brasil aqui não é muito comum, são poucas as referências que eu tenho de airdrop. Eu sigo um cara aqui que é o Thiago, né? Eu acho ele muito bom, se você caça airdrop você já deve conhecer ele também. E eu aconselho você a seguir essas pessoas que você julga que são de confiança, né? E que te transmitem essa confiança em estar aplicando nesse airdrop. Uma coisa que eu fiz no meu Twitter é o seguinte, eu seguia mais de 1.000 pessoas, né? Então eu procurava todo tipo de assunto. Agora eu estou me filtrando um pouco mais nessa área de airdrop e hoje em dia eu sigo só 120 pessoas. Então eu deixei de seguir muita gente. Porque você seguindo o Twitter é uma coisa que tem os dois lados, né? Ele te dá muita informação boa, muita informação que pode e te ajuda a encontrar airdrops. Eu já encontrei várias lá. Mas ele também te dá muitas, ou talvez até mais, informações maliciosas,
Tem muita gente que não tem a menor noção do que tá falando, que sai testando qualquer coisa. E assim, faz parte também, né? Você aprender, às vezes não é culpa do cara, mas o cara simplesmente divulga o que vem na cabeça dele, o risco que ele tem, o apetite do risco não é o mesmo que o seu, né? Então, assim, tenha muito cuidado com quem você siga no Twitter, né? Eu, por exemplo, para seguir uma nova pessoa que está falando de um airdrop que eu nunca ouvi falar, eu, por exemplo, se ninguém dos caras que eu conheço, que eu já fiz uma curadoria, um filtro, que eu sei que são confiáveis, segue essa nova pessoa, eu já fico com uma pulga atrás da orelha. Porque, né, você tem muita gente aí que realmente se passa de um bom influência para fazer golpe, gente. Isso aí tem muito, tá? Até pessoas que você julga como confiante mesmo. Então, assim, a melhor forma é você aprender a fazer a sua própria pesquisa. A real é essa. Então, eu vou te dar alguns sites, algumas ferramentas. Te aconselho a só entrar em projetos, pelo menos no início, que estejam bem capitalizados e que estejam empresas grandes, né? Bem grandes mesmo, por trás desse projeto. O Instagram também tem, hoje em dia tá desenvolvendo muito, né, a criação de conteúdo para o mundo cripto. Lembrando que a gente está em bear market, né, ou seja, um mercado de baixa. Acho que quando tiver em bull market, um mercado de alta, isso aí vai acontecer exponencialmente muito mais. E eu acredito que isso vai ser até o ano que vem, a gente vai entrar nesse mercado. Então, se você já começar agora, que você não tem muita coisa para fazer, procura aprender sobre projetos, procura um airdrop legal para você aprender, para você usar, sabe? Como eu falei anteriormente no vídeo, além de ganhar recompensa em dinheiro, em tokens, você vai aprender muita coisa. E é isso, os sites de cripto bem conhecidos como CoinDesk, Cointelegraph, The Block, até sites convencionais mesmo, como Bloomberg que está expandindo para o mundo cripto também, né? A gente vê isso de vários, até Globo.com a gente vê a notícia de cripto hoje em dia. Então, assim, siga esses projetos, fique sempre atrás de notícias assim, novo projeto em blockchain, ou nova blockchain, principalmente em Ethereum, que é uma que eu já confio, isso é outro fato importante também. Recebe investimento de venture capital de tantos milhões, então você já anota aquele projetinho ali de lado, já vai fazendo sua pesquisa, entra lá no site da Crunchbase que eu te falei, vê quem está por trás desse projeto. Enfim, gente, é uma curadoria mesmo. E você já, se você for um bom investidor, você já deve fazer isso para os projetos que você investe. Né? Eu também não invisto em nenhum projeto que não esteja bem capitalizado, que dirá mexer com airdrop. Né? Então, se você está procurando airdrop, provavelmente você investe em cripto ou está querendo investir. Então, esse tipo de pesquisa vai te ajudar nos dois caminhos, né? Tanto a conhecer mais o projeto, saber se ele está bem capitalizado, se tem dinheiro indo para aquele ecossistema ali. E é isso, galera. Fica de olho aí que tem muita informação útil, mas tem muita informação também que é perigosa e maliciosa. Bom, e a última parte do vídeo eu gostaria de falar sobre segurança, tá, gente? Muita gente usa a MetaMask, eu inclusive tenho a minha Ledger também, minha carteira digital, que eu tenho a minha carteira própria, que é para hold, ou seja, para segurar, que são criptoativos que eu acredito, né, que vão valorizar, é a minha carteira de investimento em cripto. Eu não uso a mesma carteira, tá? A mesma carteira virtual do que eu seguro os meus investimentos para que eu estou aplicando por airdrop, tá bom? Isso é muito importante, você ter uma segunda carteira, ou seja, você criar uma carteira exclusiva para a caça desses airdrops, para estar aplicando nessas blockchains, nesses protocolos, mesmo você fazendo essa curadoria e esse filtro. Se você quiser ser um degen mesmo, sair mexendo em tudo quanto é lado de coisa, aí é fundamental você ter uma carteira nova para isso, porque mesmo a gente tendo mau cuidado, a gente não sabe, né? As coisas sempre podem acontecer, hackers, né? Os caras hoje em dia têm a tecnologia cada vez mais avançada e você não pode deixar seus fundos, né, seu investimento, às vezes de uma vida naquela carteira ali. Então sugiro a você criar uma carteira única exclusiva para isso. Alguns projetos de blockchain, se você for, por exemplo, usar a rede Cosmos, né, elas têm até a sua carteira própria para isso, que é melhor ainda. Então, sugiro você transferir um fundo, né? Como eu te falei, esse dinheiro chega para sua carteira, você faz o Pix para a corretora e na corretora você transfere para a blockchain. E aí você tem várias blockchains ocorrendo em vários airdrops, né? Outra coisa que eu não comentei também é que eu procuro airdrops principalmente na rede Ethereum, tá? Primeiro que é a rede que eu mais acredito e que eu vejo protocolos sérios e bem financiados, bem capitalizados entrando nesse ecossistema. Então a minha procura acaba sendo maior por essas redes, mas você tem outras opções aí também, né? A rede Cosmos, por exemplo, é uma que tem muito airdrop. Lá muitas vezes você não precisa nem ficar usando muito, é só você deixar o seu token Atom em stake, né? Enfim, eu não sou grande entendedor de airdrop para Cosmos, mas tem influências aqui que tem isso. No Brasil não tem muita gente, na verdade eu nunca vi um cara focado em Cosmos, mas em inglês aí você vai achar vários. Enfim, gente, isso aí é muito pessoal também.
Mas a questão de segurança, eu sugiro você fortemente a discernir bem os projetos que você entra e principalmente ter uma carteira só para essa finalidade. Pessoal, é isso. Chegamos até o final do vídeo. Se você ficou até aqui, te agradeço. Se você saiu antes também, obrigado. Qualquer um que esteja lendo essa mensagem aí. Espero ter sido útil para você de alguma forma. Eu, modéstia à parte, acho que esse conteúdo é muito bom. Eu, quando comecei no meu mundo cripto, né, há 2, 3 anos atrás, e quando comecei a farmar airdrop de um ano para cá, né, eu tive muita dificuldade, tive muitas dessas dúvidas e eu tentei reunir elas um pouco aqui e passar para vocês um guia, um tutorial, um norte, né, para quem está com a dificuldade de começar, poder se sentir mais incentivado e ver que o airdrop não é uma bagunça, não é dinheiro de graça, não é oba-oba, né? Você tem um certo risco, você tem que se dedicar de alguma forma. Se você gosta desse assunto, sugiro que você me segue aqui, porque eu vou, como eu falei antes, vou estar compartilhando, acho que boas dicas de airdrop. Eu tive bons retornos, tá? Eu comecei há pouco tempo a investir em airdrop, 6 meses, um ano para cá. Então, assim, vou estar mostrando para vocês também os meus ganhos quando acontecerem, para incentivar vocês ao uso. E se você quiser saber na prática, acompanhe o meu canal que eu vou estar mostrando também na prática a usabilidade, como eu uso, onde eu clico, quais operações que eu faço, quanto eu invisto, né? E eu fico à disposição aí para te ajudar no que for preciso. Se tiver alguma dúvida, manda aqui nos comentários. Se você participa de algum airdrop, se você está tendo alguma dificuldade. Se quiser, me chama lá no Instagram para a gente bater um papo, trocar uma ideia. Se aprender comigo, eu com você. Acho que a gente tem que se unir mesmo, tá aqui para trocar esse tipo de informação. E é isso, fico à disposição. Espero que você consiga farmar bastante airdrop aí, ter seu retorno e aprender bastante sobre o mundo cripto, beleza? Galera, pô, se você puder me dar uma ajuda aí, curtindo o vídeo, compartilhando, se inscrevendo no meu canal, eu não vendo nada na internet, nem é meu plano por enquanto. Eu tô aqui só para ajudar vocês, fazer conteúdo de qualidade, né? Porque eu tô me esforçando para isso. Então, se você puder me dar essa força, essa moral aí, pô, te agradeço muito. Puder compartilhar o vídeo aí, chamar mais gente para me seguir, pô, vai me ajudar pra caramba. Valeu? Obrigadão mesmo, um abração.